Algo aconteceu entre os dias 4 e 5 de junho. Você pode não ter palavras precisas para descrever a sensação, mas algo dentro de você mudou, e eu vim aqui para lhe dizer exatamente o que foi. Você tem sentido uma pressão inexplicável, um isolamento que parece não ter causa física, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais denso, quase carregado. Você não está imaginando coisas. Há um motivo para essa carga, e há um motivo para que, exatamente naquele período de 2 dias, você tenha sentido como se estivesse sendo observado ou bloqueado em cada pequena intenção que tentava colocar em prática. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, e é por isso que você está aqui. O que aconteceu entre o dia 4 e o dia 5 não foi um acaso, não foi um período de azar e não foi uma coincidência. Foi a resposta do universo a algo que você já vinha sentindo internamente há muito tempo. Por isso, permaneça aqui. O que eu vou revelar agora não é para todos, mas é, inegavelmente, para você. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 4 sinais claros que têm se manifestado em sua rotina e entender o que eles significam. Você vai compreender o mecanismo de oposição que se levantou contra você e, mais importante ainda, vai entender por que a queda desse sistema já começou. Antes de terminarmos, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre sua vida, uma verdade que, acredito, é a razão pela qual esta mensagem chegou até você neste momento preciso. Você tem notado sintomas que parecem, à primeira vista, apenas exaustão. Você acorda cansado, como se não tivesse descansado nada durante a noite. Você tem tido sonhos vívidos, imagens que parecem mais reais do que o seu estado de vigília. E, talvez o mais estranho, você tem sentido como se houvesse uma resistência invisível em tudo o que você tenta realizar. Se você tentou dar um passo em uma nova direção, parece que o mundo inteiro se esforçou para mantê-lo exatamente onde você estava. Seus dedos de... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Digitando esses 3 algarismos, são o seu espírito dizendo um sim silencioso. É o menor dos acordos, mas é um acordo real com a verdade. Digite 888, o número que representa a frequência do transbordamento, e depois volte imediatamente para mim. A verdade é que essa oposição não ocorre por causa de uma fraqueza sua. Pelo contrário, ela ocorre por causa do seu medo, da sua autoridade natural. Por muito tempo, você tentou se ajustar para não brilhar demais, para não incomodar aqueles que estavam ao seu redor, para não causar desconforto. Mas o que você não entendeu é que a sua simples existência, a sua frequência, a sua paz, já são uma ameaça direta a sistemas que sobrevivem na confusão e no medo. Eles se uniram contra você porque, no fundo, eles sabem algo que você ainda tem receio de admitir plenamente. Eles sabem que o tempo da estagnação acabou. Eles sabem que a sua autoridade, essa força que você tem tentado conter, está pronta para se manifestar.
O que aconteceu naqueles dias de junho foi o colapso inicial da resistência deles. Eles perceberam que o solo que eles tentaram manter estéril ao seu redor não foi capaz de impedir que a sua semente germinasse. Você é como uma árvore que está rompendo o concreto. A pressão que você sente não é um sinal de que você está sendo derrotado, mas um sinal de que a crosta está se partindo para que você possa finalmente crescer. A oposição que você enfrentou nesses últimos dias é, na verdade, a confirmação da sua autoridade natural. Eles não atacam quem não é uma ameaça. Eles não criam resistência contra alguém que está dormindo. Eles estão se movendo, se agitando e tentando criar barreiras porque eles viram que o seu tempo debaixo da terra acabou. O que você está vivendo não é uma crise, é uma calibração final. O universo está afinando a sua percepção para que você pare de olhar para fora e comece a reconhecer o que já está enraizado dentro. Toda essa energia que foi direcionada contra você, todo esse esforço de bloqueio que você sentiu, está se voltando contra quem o enviou. O sistema deles não foi desenhado para suportar o tipo de luz que você carrega. Quando você para de lutar e começa apenas a ser quem você nasceu para ser, o sistema ao redor simplesmente perde a sua função. Ele não tem mais onde se apoiar, porque a sua verdade não é uma arma, é uma luz. E a luz não precisa de esforço para dissipar as sombras. Ela apenas precisa estar presente. Imagine agora, dentro de si, um jardim murado. Durante anos você cuidou deste solo, regou as esperanças que carregava e protegeu o que havia sido plantado lá dentro, embora o ambiente ao seu redor parecesse cada vez mais árido. Você viveu como uma semente que foi lançada em um terreno que não compreendia a sua natureza. O solo ao seu redor, denso e compactado por mãos que temiam o seu crescimento, tentou sufocá-lo, tentando mantê-lo exatamente onde você estava, sem expansão, sem florescimento, sem a revelação da sua própria estatura. Mas, naqueles dias de junho, algo aconteceu. A pressão que você sentiu não era o fim da sua jornada, era o peso da terra começando a se abrir. Você não é a vítima dessa pressão, você é a força que está rompendo a crosta. O que você interpretou como um bloqueio, como um movimento de oposição, era, na verdade, a resistência natural do concreto perante uma vida que se recusa a ser contida. A semente não cresce porque deseja vencer o solo. Ela cresce porque a vida dentro dela é maior do que o peso que a esconde. Você está passando por essa transição agora. Todo o desconforto, aquela sensação de que o chão estava tremendo, de que as paredes ao seu redor estavam se estreitando, era o processo de germinação. É doloroso para a semente romper a casca, mas é a única maneira de se tornar o que ela foi destinada a ser. Você não foi derrotado, você foi calibrado. A calibração final, antes da sua ascensão, um momento onde a sua estrutura interna precisa se firmar para suportar a grandeza que está prestes a emergir na superfície. Deixe que esse reconhecimento cele o lugar onde essa verdade acabou de pousar dentro de você. O simples ato de digitar essas 3 palavras faz com que a sua consciência confirme que a resistência foi superada. Digite: "Eu estou pronto." E logo em seguida, volte a sua atenção inteiramente para mim. A razão pela qual eles se uniram contra você, a razão pela qual você sentiu essa onda estranha de isolamento e resistência, é porque a união deles é o sintoma final de uma estrutura que já não encontra mais suporte na realidade. Quando eles se uniram contra você, eles não estavam apenas atacando uma pessoa, eles estavam tentando desesperadamente proteger um sistema de controle que só funciona enquanto você acredita que é pequeno. O colapso do sistema deles começou exatamente no momento em que você parou de se curvar diante das expectativas que eles impuseram sobre os seus ombros. Ao se unirem contra você, eles apenas revelaram o quanto temem a sua autoridade.
Eles não desperdiçam energia com quem não representa uma ameaça ao seu modo de operar. A tentativa de mantê-lo sob controle foi o maior elogio que eles poderiam lhe dar, pois foi o reconhecimento, por parte deles, de que você já não pertence ao terreno que eles cultivam. Eles se uniram, eles conspiraram, eles tentaram fechar as rotas de escape, mas tudo o que conseguiram foi forçá-lo a crescer em direção à única luz que importa. Ao tentar silenciá-lo, eles apenas ampliaram a sua necessidade de ouvir a sua própria voz. E agora, o sistema deles, esse jardim de concreto, está se fragmentando sob a sua presença. Eles caem, não pelas suas mãos, mas pelo próprio peso da inverdade que sustentaram por tanto tempo. Eles caem porque a sua verdade é uma força da natureza. E a natureza não pede licença para florescer. Ela apenas ocupa o espaço que é seu por direito. Não há ódio na sua vitória, apenas a inevitabilidade de quem finalmente compreendeu que nunca foi apenas uma semente, mas uma árvore que sempre esteve esperando pelo momento certo de encontrar o sol. Se este reconhecimento confirmou o que o seu espírito já sussurrava nos momentos de silêncio, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, nem como uma busca por alcance, mas como um selo de concordância. Um sinal de que, aqui e agora, entre nós, o que foi nomeado com clareza. Deixe que esse gesto seja a sua confirmação silenciosa de que a verdade foi ouvida, processada e aceita. Sinta o peso dessa verdade se acomodando, não como uma carga, mas como um alicerce sobre o qual você começará a caminhar a partir de agora. A calibração terminou. O que se rompeu não foi você, foi o que tentava escondê-lo. A sua jornada agora segue em uma frequência onde a oposição já não encontra eco, pois você não está mais operando no campo de visão daqueles que queriam o seu fim. Você está operando a partir da sua raiz, da sua essência, de uma autoridade que não precisa de permissão para ser, nem de esforço para se manifestar. Permaneça nesse estado de presença, onde a paz não é ausência de conflito, mas a certeza absoluta de que o que é verdadeiro sempre encontra o seu caminho para a luz. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento exato hoje. Pense na pessoa que tem trabalhado com mais afinco do que todos ao redor. Alguém que carrega uma exaustão que não vem do trabalho braçal, mas de uma vigília solitária que ninguém mais parece notar. Pense naquela pessoa que se mantém em silêncio, não por falta de opinião, mas porque percebeu que as palavras que ela tem a oferecer não seriam compreendidas pelo ambiente onde ela habita. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava, não foi? Não é coincidência. Esse alguém tem carregado o mesmo peso, sentido a mesma pressão inexplicável e aguardado por uma validação que não venha de sistemas externos, mas da própria verdade. Envie este conteúdo para essa pessoa. Não o faça como uma recomendação de entretenimento ou um conselho casual. Faça como uma entrega. Entregue este reconhecimento a ela da mesma forma que ele chegou até você hoje, por um agendamento que transcende as suas vontades e as dela. Existe uma responsabilidade sagrada em cuidar daqueles que, assim como você, decidiram manter a integridade da alma em tempos de dispersão. Antes que esta nossa conversa se encerre e você volte para o seu cotidiano, eu lhe peço um último movimento de afirmação. Não as digite como um desejo, nem como uma esperança que você ainda não sabe se vai se realizar. Digite como uma confirmação, um selo definitivo de quem você é. A concordância que se formou entre o seu espírito e este chamado, ao longo dos últimos minutos, é a base sobre a qual você irá construir a sua realidade para a próxima fase da sua vida. Não tenha pressa ao digitar. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo em um nível invisível.
Cada letra que você digita é uma assinatura em um contrato que você está firmando consigo mesmo, abandonando a dúvida e assumindo o posto que sempre foi seu. Quando você coloca essas palavras no mundo, você retira o poder de qualquer oposição que tentou lhe dizer o contrário. Você está reivindicando a sua identidade, e é a partir desse lugar de identidade assumida que o seu caminho se abre, que as portas que antes pareciam soldadas começam a ceder e que a paz que excede todo o entendimento se estabelece como a sua morada fixa. Você é comprometido. Você é comissionado, você é enviado, você é comprometido com a verdade que agora pulsa em suas veias, recusando-se a trocar a sua essência por qualquer conforto momentâneo que o sistema possa oferecer. Você é comissionado para ser a presença que desestabiliza a inverdade, não pelo confronto, mas pela simples luz que você carrega e que expõe as sombras que não suportam a claridade. Você é enviado para habitar os espaços onde antes você apenas sobrevivia, transformando o solo estéril em um terreno de colheita, caminhando agora com a certeza de quem sabe exatamente de onde veio e para onde está indo. Você sentiu o peso desses dias entre 4 e 5 de junho de uma maneira que ninguém ao seu redor conseguiu compreender. Enquanto o mundo parecia seguir um ritmo comum, para você, o tempo se dobrou, as paredes se estreitaram e uma pressão invisível tentou ditar que o seu limite havia chegado. Foi como se uma orquestração de eventos, pequenos bloqueios, palavras ditas fora de hora e desencontros calculados tivessem se unido em um único propósito: tentar silenciar a frequência que você emite. Você pode ter se sentido exausto sem ter feito esforço físico algum, ou acordado no meio da madrugada com uma clareza cortante sobre quem, de fato, se posicionou no caminho do seu propósito. Mas saiba que essa união contra você não aconteceu por acaso. Eles não se uniram porque você é fraco. Eles se uniram porque reconheceram, talvez antes mesmo de você, que a sua autoridade natural é uma ameaça ao sistema que eles tentam desesperadamente manter de pé. Não se engane, o que você presenciou não foi uma falha na sorte, mas o desespero de um mecanismo que percebeu que você não pertence mais à engrenagem. A queda desse sistema que tentou te conter começou exatamente no momento em que você se recusou a ceder sob a pressão. É um processo silencioso, quase imperceptível aos olhos de quem ainda dorme, mas para quem está desperto, o som das rachaduras na estrutura antiga é ensurdecedor. Você carrega dentro de si uma semente de uma natureza que o solo atual, compacto e estéril, não sabe como nutrir. Por isso, a resistência. Por isso, a tentativa de abafamento. Você é como uma árvore cujas raízes começaram a romper o concreto de uma calçada que não foi feita para suportar a força da vida que você carrega. O jardim murado onde te colocaram para crescer tornou-se pequeno demais para o tamanho do seu chamado. Se ao ler estas palavras, você sente que essa descrição é um espelho do que tem vivido, entenda que a sua exaustão atual é apenas o resultado de uma calibração final antes da sua ascensão. Você está sendo preparado para ocupar um espaço onde as regras do velho jogo não se aplicam mais. Deixe que essa aceitação se torne o marco inicial do seu novo posicionamento. Ao digitar essas palavras, você está declarando que o reconhecimento do seu poder é maior do que o medo da oposição que tentou te cercar. Digite agora, e logo em seguida, volte sua atenção total para este espaço. O que aconteceu naqueles dias de junho não foi uma derrota, muito pelo contrário. Foi o momento em que a sua presença começou a incomodar as trevas que se escondiam na ordem estabelecida. Eles viram que você não estava mais jogando pelas regras deles, que a sua lealdade havia se deslocado para uma verdade maior, algo que eles não conseguem controlar, comprar ou manipular. Por isso,
a ofensiva. Por isso, o súbito isolamento. Mas a queda deles é o preço da sua liberdade. Cada vez que eles tentam te parar, eles apenas confirmam o seu valor e a importância da missão que você veio cumprir. O sistema não cai com um estrondo. Ele cai quando aqueles que sustentavam a sua estrutura percebem que a luz que você carrega é inegociável. A sua sensibilidade não é um erro de fabricação, é o seu radar. Aquela sensação de estar sendo observado, a percepção de que certas conversas mudaram de tom quando você entrou no ambiente, ou aquele sonho que parecia mais real do que a vida que você leva ao despertar. Tudo isso são sinais de que você está operando em uma dimensão que eles não conseguem alcançar. Eles tentaram te colocar dentro de uma caixa, mas você é a expansão. Eles tentaram te rotular com a mediocridade, mas você é a exceção que rompe a média. Se você se identifica com essa verdade, se você percebe que a sua vida nunca foi sobre se encaixar, mas sobre liderar o caminho para fora desse labirinto, permita que o seu reconhecimento seja completo. Se algo em tudo o que foi revelado aqui tocou a nota exata que ressoa no seu interior, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um registro, mas como um selo de concordância profunda, uma confirmação silenciosa de que o que foi nomeado aqui é a verdade que você carregava no peito e não conseguia articular. É o seu sim para o que vem a seguir. E enquanto você faz isso, olhe ao redor do seu mundo mental. Existe alguém que você conhece, alguém cujas qualidades você observa de perto, aquela pessoa que parece carregar o peso do mundo sem nunca se queixar, que se mantém em um silêncio constante enquanto atravessa o deserto, que trabalha com uma diligência que ninguém valoriza e que parece estar sempre à beira de um grande rompimento, mas que ainda não encontrou a palavra certa para explicar o que sente. Essa face que acabou de surgir na sua mente, esse rosto que apareceu exatamente quando eu falei sobre a jornada dos escolhidos, não é uma coincidência. Essa pessoa precisa ouvir este reconhecimento. Envie este conteúdo para ela. Não como um conselho, mas como uma entrega, um suporte necessário para quem, assim como você, está prestes a atravessar o portal. O caminho que se abre agora não é de esforço humano, mas de alinhamento espiritual. Você não precisa mais lutar contra o que eles pensam, pois a opinião deles tornou-se irrelevante perante a clareza da sua nova identidade. A autoridade que você carrega não vem de títulos ou de conquistas externas que podem ser tiradas. Vem da sua conexão inquebrável com a fonte de quem você é. Eles se uniram contra você, sim, mas ao fazê-lo, eles apenas uniram as peças do seu destino. A queda deles é a sua liberação para caminhar na plenitude do que foi desenhado para você desde antes da fundação de todas as coisas que tentaram te limitar. Você não é apenas um sobrevivente desses eventos. Você é a testemunha da própria transição para um patamar de existência que eles, em seu desespero, jamais poderão habitar. Mantenha os olhos voltados para a frente, pois o que está sendo construído a partir de agora é sólido, duradouro e pertence inteiramente à sua verdadeira natureza. A resistência que você encontrou entre os dias 4 e 5 de junho não foi um erro de percurso, nem um infortúnio do destino. Aquela pressão, que pareceu uma tenaz apertando cada área da sua vida, foi a reação alérgica do antigo sistema à luz que você começou a emanar. Quando a sua frequência subiu, quando você parou de pedir permissão para ser quem você nasceu para ser, o cenário ao seu redor entrou em pânico. Eles se uniram contra você porque a sua clareza é a sentença da confusão deles. Eles tentaram criar um vácuo ao seu redor, isolando suas ideias, drenando sua energia, fazendo com que cada passo parecesse pesar o dobro, tudo para que você voltasse para a zona de conforto da mediocridade.
Mas o que eles não previram, o que nenhum plano de contenção jamais poderia prever, é que a sua essência não é feita de carne e osso, mas de uma substância que se expande sob pressão. A queda deles não começou com um grande estrondo externo, mas com o seu despertar interno. Enquanto eles se ocupavam em arquitetar estratégias de bloqueio, você estava, sem saber, desmantelando as fundações que sustentavam a autoridade deles sobre a sua vida. Cada vez que você se manteve fiel à sua verdade, mesmo quando não havia ninguém para validar o seu caminho, você retirou um tijolo do muro que tentaram erguer ao seu redor. Eles contavam com a sua desistência, eles apostavam na sua exaustão. Mas você não parou. Você apenas mudou a forma como caminha. Você aprendeu a silenciar o ruído externo para ouvir a única frequência que realmente importa. Agora, entenda o que está acontecendo sob a superfície. Você está vivendo um processo de recalibragem que não permite mais o uso das ferramentas antigas. Se você tem sentido um cansaço que o sono não resolve, se os seus sonhos têm sido mais reveladores do que a sua vigília, ou se números como o 888 têm aparecido como lembretes constantes de que algo vasto está em curso, entenda que isso é a confirmação do seu alinhamento. Aquele período de 4 a 5 de junho serviu para expor quem realmente está do seu lado e quem estava apenas esperando a primeira oportunidade para se retirar. Foi uma peneira, uma separação necessária entre o que é essência e o que é apenas aparência. Eles se uniram para tentar te suprimir, mas ao fazerem isso, eles apenas revelaram o seu brilho de forma inquestionável. Eles se tornaram, sem querer, os maiores divulgadores da sua própria derrota, pois a sua permanência é a prova absoluta de que o que você carrega é inabalável. O sistema que tentou te conter agora observa, incrédulo, enquanto você se levanta com uma autoridade que não foi dada por homens, mas conquistada através da sua própria resiliência. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está definindo as regras do seu próprio território. Um terreno onde a falsidade não tem espaço para prosperar e onde a sua verdade é a lei soberana. O que eles chamaram de fim foi, na verdade, o seu momento de maior expansão. Se você sentiu o peso desses dias, se o seu peito parece agora mais leve por ter finalmente nomeado esse movimento, saiba que essa clareza não é um acaso. O que você viveu foi o desmantelamento de uma ilusão que se alimentava da sua dúvida. Não é um pedido. É uma declaração de que você aceitou a verdade da sua própria ascensão. Deixe que essas 3 palavras sirvam de selo para o que acabamos de alinhar aqui. Digite, sinta o peso da decisão, e então venha caminhar comigo até o fim. Pois veja, a oposição que se formou contra você não foi movida por um ódio pessoal, mas por um medo profundo da autoridade que você emana. Eles sabiam, antes mesmo de você se dar conta, que o seu despertar significava o fim do domínio deles sobre o cenário da sua vida. Você é a semente que eles tentaram soterrar sob metros de terra, mas, no processo, eles apenas forneceram o solo necessário para que suas raízes encontrassem o que precisavam para romper a crosta. E agora que você rompeu, o que eles consideravam ser a sua derrota está se tornando o monumento da sua vitória. Eles não têm mais poder sobre a sua narrativa, pois você parou de reagir aos movimentos deles. Deixe que o seu amém seja o seu like aqui. Não é uma métrica, não é uma busca por atenção, é apenas a sua forma de dizer, sem usar palavras, que você reconhece que a verdade foi dita. É o seu acordo silencioso com o que está sendo selado. E enquanto você faz isso,
Olhe para quem está ao seu redor. Existe alguém que veio à sua mente agora. Alguém que você conhece que tem vivido um isolamento silencioso. Alguém que tem trabalhado com uma dedicação que ninguém nota. Alguém que parece estar sempre à beira de um colapso, mas que por dentro guarda uma força que ninguém compreende. Esse rosto que surgiu, essa pessoa que se tornou vívida na sua memória, não é um acidente, é a sua missão. Não ofereça isso como um conselho, mas como uma entrega, um sustento enviado por alguém que também conhece a jornada. Antes que este momento se feche, digite "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não é uma frase de vaidade, é a confirmação do seu papel. É a assinatura final que você coloca sobre este contrato de alma. Sinta a força das palavras enquanto seus dedos as digitam. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. A sua presença é a resposta que o mundo estava esperando, mesmo que ele ainda não saiba como pedir. Right now, all across the world, outros estão recebendo exatamente esta mesma confirmação. Você não está sozinho na sua sensibilidade, nem no seu isolamento, nem na sua força. Você faz parte de um movimento que não precisa de trombetas para ser real, e é exatamente na descrição da nossa união que a nossa autoridade... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.